Desde já gostaria de desejar a todos uma boa noite, que sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, e uma boa noite também para vocês que estão assistindo a gente nesse momento através das redes sociais pelo Facebook. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui novamente? Continuando uma série sobre as profecias do tempo do fim. Então está sendo uma bênção. Para a glória de Deus, já alcançamos praticamente 1.500 pessoas só ontem, né? Com pessoas que compartilharam, pessoas que assistiram, pessoas que foram abençoadas. E eu tenho certeza que hoje você será mais um dos abençoados que estarão junto conosco para mais um estudo sobre as profecias. Que Deus possa abençoar você, sua família e sua casa. Eu gostaria de deixar um recado também para o pessoal da igreja que está aqui presente. Nossos cultos estão sendo presencial, tá ok? Vocês que estão em casa, quiserem vir, venham participar junto conosco. Começa às 7 horas, viu? Culto presencial. A igreja adventista está seguindo todas as normas, certo? Do governo, álcool gel, distanciamento, ok? Tudo certinho. E que Deus possa ser glorificado essa noite. Mas eu gostaria de deixar mais um recadinho para vocês, né, sobre os endereços da nossa igreja. Esse culto de hoje, esse estudo, está sendo transmitido na Igreja Central, Igreja Adventista Central de Lajeado, Pernambuco. Então vocês que querem nos conhecer, querem fazer uma visita à nossa igreja, essa igreja fica na rua Abiatar, Guaraná, certo? Temos também uma igreja no bairro Delmário Braga, fica na rua José Rufino. Porém, temos mais um endereço aqui, mas eu gostaria de chamar o nosso irmão, amigo e ancião da igreja do bairro Planalto, Nilson. Vem aqui, meu irmão. Venha falar um pouquinho aqui sobre o endereço da igreja do Planalto, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que elas possam conhecer também. O meu boa noite a todos os que estão aqui presentes e a você que está sendo abençoado já nesse momento, assistindo via Facebook a pregação da Palavra de Deus. E o tema dessa semana está de arrebentar, profecias para o tempo do fim. Não perca, todas as noites, ok? Já vai compartilhando aí, já vai convidando os amigos. Sou ancião da Igreja Adventista também, e é a minha igreja da qual faço parte, lá no Planalto. Fica ali a 3ª rua por trás do módulo esportivo. Nome da rua, José Barbalho Silva, sem número, ok? Horários de culto, sábado pela manhã a partir das 9, domingos e quarta-feiras a partir das 7 da noite. Você também está convidado para chegar até lá e adorar o nosso Deus. Irmão Nilson, mas como é que está, depois da reabertura da igreja do Planalto, como vocês estão seguindo a normalidade lá? O que está sendo usado para a igreja, para a questão da proteção, distanciamento, como é que está lá? Nós estamos também usando essas regras, né, segundo o governo, né, que é para o bem-estar da saúde, tanto de nós como daqueles que estão chegando, e estamos usando da mesma forma, distanciamento, álcool gel, tá certo? Máscara, e precisamos estar sob os cuidados uns dos outros, ok? Muito bem, irmão. Deus abençoe. Mas eu percebi uma coisa, o irmão está com um estudo bíblico aí, irmão. Muito bem, é isso. E eu também estou com um aqui, e a capa é muito bonita. Vou mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Essa capa aqui, como é o nome? Apocalipse, o que, irmão? Apocalipse, revelações de esperança. Muito bom. O que fala um pouco, gostaria de falar um pouco, irmão, sobre esse estudo do Apocalipse? Esse estudo é uma bênção de Deus, é um chamado de Deus para você que ainda não conhece o curso do Apocalipse. E Deus está te dando a oportunidade de conhecer esse curso a partir desta semana, né, através das profecias para o tempo do fim. Nosso irmão Dijaí, diretamente de Cachoeirinha, está aqui todas as noites explicando para você. Agora, se você deseja acompanhar todo esse estudo, que não vai dar tempo fazer aqui dentro de uma semana, então você entra em contato conosco. Você que está aí participando via Facebook, entra ali em contato conosco e diz: olha, eu quero essa bênção para mim. Digita ali o teu endereço, número do celular, tá certo? E você vai receber
um curso desse 0800, totalmente de graça. Porque Jesus disse, dê de graça o que de graça tu recebeste. Muito bem. Então, vocês que estão nos assistindo, procura aí, ó, quem mora ali próximo ali ao bairro do Planalto, colocar aí nos comentários, eu quero, ok? Nilson aqui vai providenciar esse presente aqui maravilhoso para você e para a sua família, ok? Então, nesse momento, eu gostaria que Nilson ficasse aqui junto conosco. Eu gostaria de chamar a irmã Esté. A irmã Esté, vem aqui, por favor, irmã. A irmã Esté, hoje, ela vai cantar um louvor maravilhoso ao nosso Deus. Amém. Mas antes da irmã Esté cantar, muito bem. Irmã, fala um pouquinho sobre o louvor de hoje à noite. O que fala o louvor que você vai adorar o nosso Deus hoje? Bom, o louvor que eu vou cantar hoje, ele fala que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, que muitas vezes a gente não consegue sentir o amor de Deus, mas que se a gente pedir, interceder a Deus para Ele nos dar a paz, Ele vai conceder a paz a gente. Amém, glória a Deus. Mas antes da irmã cantar, vamos orar ao nosso Deus. Então, nós aqui da igreja vamos fechar nossos olhos. Você aí de casa feche seus olhos também. E o nosso irmão Nilson vai fazer a oração. Fecha teus olhos, curva tua cabeça e vamos conversar com Deus. Alguém disse assim: a oração é o abrir do coração a um grande amigo, o nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e grande Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Gratos estamos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concedeu e até o momento presente. Muito obrigado a Deus pela Tua bondade e misericórdia que é derramada sobre a face da terra e atinge os corações de cada ser humano aqui neste planeta. Te pedimos também as Tuas bênçãos sobre cada um de nós que aqui estamos e sobre todos os nossos amigos e irmãos que estão participando também desse culto via Facebook. E agora iremos ouvir um louvor especial para a honra e glória do Teu santo nome e para o deleite espiritual de cada um de nós. Ilumina a Tua filha Esté para a Tua glória, em nome de Jesus oramos. Amém. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste Teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de Ti.
Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal esti. Quão distante eu estava de ti, e o quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz, me concede a me concede a paz. Amém, que Deus seja louvado. Boa noite, igreja. Boa noite também a vocês que estão nos assistindo através do Facebook. Espero que a mensagem de hoje seja atrativa, não só aos olhos, mas também ao coração. Para que dessa forma a gente possa sentir que estamos verdadeiramente sendo instrumento nas mãos de Deus. E não esquecendo que essa programação que estamos fazendo, ela irá até o próximo domingo. Todos os dias, começando 7 da noite. Amém, igreja? Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu continuo dizendo, eu sou Jair Elias, moro em Cachoeirinha, tenho um escritório de contabilidade em Cachoeirinha e em Lajedo. O escritório nosso é Real Assessoria. Não estou fazendo propaganda comercial. Estou apenas me apresentando a vocês. Congrego na Igreja Adventista de Cachoeirinha. Passei um bom período como ancião. E, por fim, entendi que o dom que Deus nos concede, a gente tem que compreendê-lo. E o meu, eu acho que é de igreja em igreja e de casa em casa, pregando e dando curso bíblico. E isso me preenche. Isso me preenche. Por isso é que eu estou aqui, mais uma vez. E só lembrando que nós recebemos o convite da Igreja Central de Lajedo, a Igreja Adventista, e o nosso intuito é trazer para o povo adventista a revelação do grande conflito, porque eu me submeti a trazer este material para vocês, irmãos. É incrível, mas é que a gente percebe, obrigado, garoto, a gente percebe que a humanidade se comporta como se não houvesse esse conflito. Ontem nós mostramos como surgiu o conflito, e mostramos que esse conflito surgiu no céu e depois ele foi transferido para a terra. Só que quando esse conflito chegou aqui na terra, só tinha duas pessoas, Adão
e Eva. Bom, e daqui ontem mostramos que o inimigo que criou toda essa polêmica, ele agora foi expulso do céu e ficou irado. Ele não tinha mais como atingir o céu e os anjos que ficaram lá. Ele agora, com essa ira que ele adquiriu, ele agora queria atingir Deus indiretamente. E foi justamente aquelas criaturas que Deus criou, Adão e Eva, seus filhos, ele foi lá e conseguiu enganar eles. E aí piorou toda a situação. Por quê? Porque enquanto o conflito estava sendo entre seres celestiais, nós estávamos tranquilos. Imagine se Adão e Eva não tivessem cedido a essa tentação, a terra hoje estava habitada, com um detalhe, sem pecados. Talvez eu estivesse já nascido, não sei. Então vejam só, esse conflito agora piorou, ele tomou proporções agora mais, eu poderia dizer, mais bizarras, porque o que nós vemos hoje são atos bizarros. Por quê? Porque a partir do momento que nossos primeiros pais pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E a partir daí, nós entramos no conflito. E o interessante da brincadeira toda, essa brincadeira séria, que muitos acham que verdadeiramente é uma brincadeira, ela se estendeu pelos 4 cantos do planeta. E o comportamento da humanidade é como se verdadeiramente isso fosse uma utopia, uma brincadeira. Não levam a sério onde as coisas atingem diretamente a eles, e mesmo sendo atingido, não levam a sério. E nós que descobrimos esse grande conflito, nós temos a obrigação de levar em palavras simples, em vídeos simples, em fotos simples, para as pessoas simples. Não seria interessante eu chegar aqui na frente, querer usar uma linguagem erudita, dar uma aula de teologia? Para quê? Isso fica para a faculdade. Então, irmãos, eu tentei trazer a maior simplicidade possível. E ontem foi bem claro, né? As expressões que usamos aqui, a linguagem que usamos aqui, ficou bem claro, todos entenderam. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ver o povo de Deus dentro desse conflito. Mas eu estava ali sentado e me lembrei de uma conversa que eu estive ontem com um conhecido de vocês, nosso irmão Bernoni. Ele ligou para mim, conversou comigo, está lembrado de Bernoni? Uma figura porque hoje, com a idade que ele está se mobilizando mais do que jovens que tem por aí. Ele adotou a sua alimentação diferenciada, conforme a Bíblia, e sinceramente, ele com os 72 anos dele, parece que tem 22, já está abrindo uma outra igreja. Que Deus te abençoe, Bernoni. Tenho quase certeza que ele está me escutando nesse momento. E o interessante é que eu estava conversando com ele, ele fez uma live agora, internacional, bênçãos do céu, não é um teólogo, mas está sendo usado na mão de Deus mais do que muitos teólogos, amém? E eu conversando com ele, eu disse a ele, Bernoni, nós estamos tendo um privilégio de ver uma profecia se cumprindo aos nossos olhos. Eu queria compartilhar isso com você. É uma curiosidade que faz parte do programa, mas eu queria que você anotasse esse texto. Abra a sua Bíblia, vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo 14. Livro do Apocalipse, capítulo 14. Isso não estava como a introdução do sermão de hoje. Mas eu sentadinho ali me lembrei de Bernoni. E conversamos sobre isso.
E eu digo, não, eu preciso mostrar à igreja que essa profecia que nós vamos ler agora, ela está se cumprindo exatamente nesse momento, quando este celular está olhando para mim e eu estou olhando para ele. E isso está escrito aqui. Não é incrível? Veja até que ponto a palavra de Deus é. Vamos ler? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ele vai colocar, mas podemos ler. Você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. E nesse momento que você está assistindo pelo Facebook, você está dentro dessa profecia que está aqui. É incrível? Então vamos aqui. Eu não vou ler na minha Bíblia. Você acompanha. Vamos ler aqui na tela. E lembre-se, vou só repetir. Você agora, neste momento, do outro lado desse telefone, você está compartilhando essa profecia. Porque esse texto bíblico, ele não foi escrito para Noé, não. Ele não foi escrito para Moisés, de jeito nenhum. Esse texto não foi escrito para Abraão, de jeito nenhum. Não foi escrito para Daniel. Não foi escrito para Jesus na sua fase humana. Não foi escrito para os seus discípulos. Não foi escrito para Lutero e seus reformadores. Não é incrível? Esse texto foi escrito agora para mim e para você. Amém? Escute o que está aqui e entenda a profecia. Vamos lá. Aqui diz, parece que não vai dizer, então eu vou ter que ler. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Veja o que diz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam, aos que moram sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Aí você vai dizer, bom, que loucura é essa, Jair? Onde é que eu estou aqui dentro? Irmão, preste atenção. Isso é o livro do Apocalipse. É simbólico. Agora, uma simbologia lógica. Preste atenção. Vê só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam, aos que moram sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Ok? O meu irmão Bernoni, ele disse a mim que fez uma live internacional do pequeno grupo. Nosso pequeno grupo é extenso. E quem estava no Japão, na China, quem estava na Argentina, todos escutaram ele. Eu vou apenas repetir. Escutou o que eu disse? Bernoni fez uma live, atingiu nações. Mas aqui diz o quê? Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Anjo, meu irmão, anjo é mensageiro. Essa expressão anjo aqui não está dizendo que é um anjo de Deus, não. Esse anjo aqui simboliza nós. Voando pelo meio do céu, o voo quer dizer rapidez, céu, extensão completa. Então a live que Bernoni fez se encaixa 100% na profecia bíblica. Então esse texto aqui foi escrito para hoje. É incrível? Amém, meu irmão. Amém. Ou seja, essa é uma geração que tem o privilégio de ver uma profecia se cumprindo. Agora, infelizmente, tem muitos que estão levando na brincadeira esse grande conflito. E o nosso desafio é esse: é trazer para você que está nos escutando, uma linguagem mais simples possível. E a interpretação desse texto, mais simples do que essa, é impossível. Ou seja, o Evangelho de Deus, nesse momento, está atingindo fronteiras, além das fronteiras. Então, o anjo somos nós. O céu, eu poderia dizer, a internet. Rapidez voando. Agora, tem uma rapidez maior do que essa. Eu falando aqui, e alguém pode estar acessando esse Facebook, e vamos imaginar, na Argentina, no Paraguai, na Inglaterra, do outro lado do mundo. Cumpre-se ou não?
Pois é, meu irmão, são profecias se cumprindo. Que isso está dentro do grande conflito. Amém? Muito bem, dito posto, nós vamos agora tentar entrar na nossa mensagem. A nossa mensagem hoje, o que é que eu fiz? Passei a tarde todinha lá no escritório, tentando anotar o trabalho que eu iria expor aqui. Não é que eu vá deixar minha Bíblia de lado, em hipótese alguma. Eu estou tentando apenas facilitar o meu trabalho, entendeu? E eu vou colocar esta Bíblia aqui, muito bem, e as minhas anotações eu trouxe para aqui. Ou você acha isso estranho? É a minha maneira mais hábil de trabalhar. Por que eu fiz isso? Lembrando que o que eu vou ler aqui, o nosso irmãozinho ali vai colocar na tela. Então vai me facilitar o serviço de manusear, que aqui eu tenho um pouco de espaço, assim, fica mais difícil, eu tenho que me movimentar. Então eu trouxe minhas anotações. E dando continuidade à nossa pregação, eu queria ler mais um texto bíblico com vocês, antes de verdadeiramente entrar na mensagem. Vamos abrir nossa Bíblia? Livro de Romanos, capítulo 27, 9 e 27, desculpe. Livro de Romanos, capítulo 9, verso 27. Esse texto tem muito a ver com a mensagem que vamos passar hoje. Vou repetir. Eu trouxe a maior simplicidade do mundo na mensagem de hoje. Para que não haja dificuldade do entendimento. E esse texto me cai bem. Veja lá. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. 2 pontos, presta atenção. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, quem será salvo? O remanescente, meu irmão. Então escute. Aqui você olhando para cá, ali Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, certo? O povo de Deus, ele recebeu primeiro o nome de Hebreus, certo? Porque Deus chamou Abraão, Abraão foi o primeiro hebreu, e dele veio a descendência. Passado do tempo, Abraão teve Isaque e Jacó. E nós sabemos que Jacó, posteriormente, Deus mudou o nome dele para Israel. E de Israel veio as 12 tribos de Israel. Então, olha a referência. Quem diz aqui é Isaías, mas Paulo apenas ressalta esse texto. Mas, relativamente a Israel, que era o povo de Deus, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel, do povo de Deus, seja como a areia do mar, só será salvo o remanescente. Irmãos, veja que colocação eu quero fazer. Eu não quero aqui me preocupar com as demais igrejas, né? Lembre-se que eu estou na igreja adventista, e a colocação que eu vou fazer, não menosprezando igrejas, é justamente para a igreja adventista, para o povo em que eu, no momento, estou congregando com eles. Eu quero só substituir 2 palavrinhas. Vamos lá? Me coloca novamente, meu irmão, de volta. Eu vou tirar a palavra Israel, certo? E vou colocar a palavra igreja adventista. Vamos lá. Relativamente à igreja adventista, clama Israel: ainda que o número dos teus filhos, igreja adventista, seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Irmãos, isso é muito forte, fortíssimo. Por quê? Porque às vezes a gente vai para uma igreja e está superlotada. Que se salve a igreja superlotada. Mas diante de um texto desse, cabe muita apreensão, precisa muita cautela, porque está falando que só o remanescente será salvo. Ainda que teus membros, ó igreja adventista, seja como a areia do mar, que hoje nós nos aproximamos talvez a 20 milhões de membros, só o remanescente será salvo. Isso não é para assustar, isso é para alertar.
Amém? Muito bem. Bom, agora nós vamos começar. Para falar em remanescente, as fotos e os vídeos que eu trouxe falam justamente em remanescente, certo? Meu irmão, me coloca na tela a primeira foto. Você chama de slide, né? Primeiro slide. A pessoa que está mais antiga chama de foto, né? Primeiro slide. O que é que se percebe aí? Lembre-se que nós estamos falando de remanescente. Aqui eu vejo milhões de anjos. Se você abrir sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11, lá diz que o céu tem miríades e miríades de anjos. Milhões de anjos. Agora, eu não estou no céu, eu estou na terra. E eu preciso me preocupar com a terra. Certo? Então, olha a colocação, olha o contraste que eu quero mostrar. Enquanto no céu Deus fez milhões e milhões de anjos, aqui na terra Deus fez, sabe quantas famílias? Quantas? 100? Quantas? Uma família. Não esqueça do texto que nós lemos, certo? E eu quero mostrar, o destaque aqui é mostrar o povo de Deus dentro do conflito. No momento, o inimigo nosso foi expulso do céu, certo? E nesse momento aqui, Adão e Eva foi apenas um par que Deus criou em relação a milhões e milhões de anjos. E esse um par gozava de todo o privilégio da eternidade. Até que Deus permitiu, certo? Que o inimigo adentrasse no jardim do Éden e em um único local, a árvore do bem e do mal. Quanto tempo ele ficou lá esperando uma oportunidade de Adão e de Eva? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia mostra que ele estava na árvore do bem e do mal. E Ellen White, através do Espírito de Profecia, diz que Deus permitiu ele unicamente tentar eles naquele local. Bom, depois que eles foram tentados e foram expulsos, aí começou o conflito de uma maneira até, eu poderia dizer assim, na minha linguagem, desproporcional. Nós, humanos, pecadores, contra um ser celestial, um anjo que tem poder. Bom, aqui nós vimos uma comparação. Agora sim, vamos ver como é o remanescente de Deus em toda a história. Me coloca o próximo aí, meu irmão. Aqui tem uma foto de um dilúvio. Então, já constatamos que o pecado entrou no mundo. E se o pecado entrou no mundo, o homem, cada época que se passa, ele vai se degradando. Certo? Porque o pecado afasta nós de Deus. Para que a gente continue junto a Deus, no clima do pecado, precisa muito esforço. Mas precisa de tanto esforço, que nosso irmão Paulo, sabe o que ele diz? Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Miserável homem que eu sou. Então, veja que sofrimento era o de Paulo. Porque ele estava tentando lutar contra o pecado, ou seja, veja que conflito ele se encontrava. Então, quer dizer, se Paulo, um homem que se dedicou totalmente a Deus, sentia todo esse conflito dentro dele, e eu e você, meu irmão, a gente quer viver nossa bela vida e achando que Deus acha que está tudo normal. Não, Deus é assim mesmo, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Esse grande conflito, ele atingiu tanto, mas tanto Paulo, que Paulo confessou que tinha um espinho na carne. Ou seja, eu não consigo superar, a não ser através de Jesus Cristo. Amém? Bom, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte: no dilúvio, todos pereceram, mas pereceram literalmente. Você quer ver um detalhe? Abra a sua Bíblia, vamos lá, bem rapidinho. Abra a sua Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 7, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 19.
Gênesis, capítulo 7, verso 19. Eu acho que na leitura desse texto, nós não vamos ter dúvida alguma que todos pereceram, certo? Vamos lá. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Alguém tem dúvida? Será que alguém escapou aí? Mas eu queria fazer uma ressalva a vocês. Existe um pastor, pelo menos ele se diz pastor, na internet. A gente não cita nomes, né? Para que depois não haja problemas. Mas ele apareceu nesse programa de TV. Aquele rapaz que ficou no lugar de Jô Soares, faz essas entrevistas com muita gente. Hein? É um rapaz jovem que faz esse programa, como o Jô Soares fazia. E esse pastor foi ser entrevistado por esse jovem. Sabe o que ele disse? Ele disse simplesmente, porque esse jovem perguntou a ele sobre Nefilins, sobre esses gigantes. E ele disse simplesmente, abertamente, eu tenho esse vídeo comigo, que a Bíblia está sendo mal interpretada, que verdadeiramente alguns escaparam. E o pior, meu irmão, é que esse camarada que se chama de pastor, ele tem 1 milhão de seguidores. Você está vendo aí? 1 milhão de seguidores, ou seja, 1 milhão de gente enganada. Isso é o que me dói. Ou seja, se essas pessoas tivessem consciência do grande conflito que é a vida eterna dela, que ela está colocando em jogo, não seguiria esse tipo de gente. A Bíblia está clara. Tudo pereceu. Mas nós estamos falando de remanescente, não é assim? Do povo de Deus. Olha, você quer um grande conflito maior do que esse? Ou seja, Deus percebeu que a humanidade está cada vez mais com maldade no coração, excessivamente. Então Deus exterminou tudo. Você quer um conflito maior do que esse? As criaturas que Deus criou para lhe servir, lhe virar as costas. Por quê? A força do inimigo agindo na mente de muita gente. E eu tenho uma frase que sempre digo: ninguém subestime o poder do mal. Então cuidado, meus irmãos, cuidado na internet. Se você não tiver um certo conhecimento da palavra, você é levado. E o pior é que depois, para você voltar para a verdade, é muito complicado. Porque são muitos anjos caídos do céu que estão presentes conosco aqui nessa terra. E eles formam grupos e tentam dominar a mente da gente. Estão lembrados do endemoniado de Gadara? Foi o que ele disse quando Jesus perguntou a ele: quem é você? Somos uma legião. Lógico, aqui ele tem uma comparação romana, mas esqueça isso. Mas era uma quantidade de demônios que estava dentro daquele coitado. E aquele coitado era uma criatura de Deus. Tanto é que quando foi liberto, saiu glorificando a Deus. Queria continuar com Jesus. Jesus disse: vá para os seus e pregue que você foi curado. Existe ou não existe um grande conflito? Agora, falando em remanescente, sabendo que todos pereceram, vamos para a próxima foto? Veja o remanescente. O que é que eu concluo? Aqui está a igreja de Deus, a menos que alguém me diga que é diferente. E olha que naquela época a população não era 10, 15 pessoas, não, era muito populoso. Calcula-se 2 milhões de pessoas. Então, a igreja de Deus, naquele momento, estava dentro da arca. Foram salvas quantas pessoas? 8 pessoas. Deixa eu ver se o cara fez certo. 2 daqui, com mais 2, 4.
Não. 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Muito bem. Então, onde eu quero chegar? O povo de Deus dentro desse conflito. Observe a quantidade de pessoas que pereceram. Morreram porque não tomaram consciência do grande conflito. Esses que tomaram consciência do conflito, escaparam. Estão prestando atenção? O que é que está acontecendo? Bom, só que tem um detalhe. Talvez muitas pessoas saibam, outras não sabem. A gente, quando vê a historinha de que Noé botou os animais dentro da arca, né? De cada animal, o casal. E até hoje muitas pessoas imaginam que só foi aquele casal mesmo. Não. Olha o estudo bíblico. Deus disse a Noé, dos animais limpos, tu vai levar quantos pares? Abra sua Bíblia novamente no livro de Gênesis, vamos lá? São curiosidades que você precisa saber. Não só foi um casal de cada animal, teve animal que foi 7 casais. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, você vai para o verso 2. Bom, aqui, nós temos aqui, aquilo que eu lhe disse, de animais limpos, Noé não botou só um, botou 7. De todo animal limpo, levarás contigo quantos? O macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, quantos pares? Mas nas historinhas que você vê, de todos só foi um. Irmãos, isso faz parte também do grande conflito. Por quê? Porque o inimigo quer cegar as pessoas por falta de conhecimento. Então, quando você entende que de cada só foi um, você esqueceu que é necessário que venha mais dos animais limpos, porque quando Noé desceu da arca, ele fez o quê? Foi oferecer sacrifício para Deus. Então era necessário os animais limpos. E o sacrifício para Deus, olha onde está o grande conflito, é o setor de obediência. Eu digo mais uma coisa a vocês. Se eu fosse resumir a Bíblia em uma única palavra, sabe que palavra eu diria? Adoração. O inimigo, ele quando estava lá no céu, ele queria colocar o trono dele lá na extremidade do céu. Se ele queria trono, ele queria ser um rei. E o que é que o rei quer? Obediência. E na obediência vem a adoração. Observou o grande conflito? Mas Deus disse a Noé, Noé, tu vai colocar 7, porque tu precisas continuar na minha presença. E quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício. Agora imagine, se ele levasse apenas um casal e sacrificasse esse casal, ele estava extinguindo a raça daquele animal. Muito bem, então eu estou acrescentando curiosidades dentro desse contexto do grande conflito, o povo de Deus na história, né? Vamos continuar. Vamos agora falar de Abraão. Coloque aí, meu irmãozinho, na tela a próxima. Abraão foi chamado por Deus, claro, isso é indiscutível. Porém, Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus. Olha o tamanho da cidade. Realmente, ficava em um setor estratégico para comércio. A história mostra que, inclusive a arqueologia, que era uma cidade grande. E nós estamos falando de remanescentes. E eu te pergunto, mas é possível? Uma cidade populosa, comercial, muita gente, e Deus chamou quantas pessoas? Uma. Diante daquela população cheia de maldade no tempo de Noé, Deus só chamou um.
diante de uma cidade populosa, uma área metropolitana naquela região, Deus chamou um. Isso nos deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Aquela expressão que diz que a voz de Deus, que a voz do povo é a voz de Deus, é errado. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Tenha cuidado nisso. Porque eu estou vendo muita gente indo pela voz do povo e estão tudo morrendo. Principalmente por falta de conhecimento. Então, está aqui, olha. Dessa cidade imensa, coloca a próxima, meu irmão. Olha quem foi chamado. Quantas pessoas? Uma única pessoa. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Está aí Abraão. E Deus chamou Abraão. Inclusive, a gente fala muito da fé de Abraão, né? Mas Deus fez uma exigência a ele que ninguém olha para isso. Agora, abra sua Bíblia, eu quero que você me ajude agora. Vamos para o livro de Gênesis. Vamos no livro de Gênesis. Eu espero um pouco, tem tempo suficiente. Eu quero que a coisa seja o mais simples possível. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17 e no verso 1. Gênesis 17, 1. Vamos lá? Gênesis capítulo 17 e o verso 1. Vamos lá, olha o que é que diz aqui. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e lhes disse, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vai para as festas e depois tu volta para cá. Foi assim que Deus escreveu? Ué, mas não é isso que todo mundo está fazendo? Vai para casa, assiste novela e depois tu volta. É isso? Olha, será que Deus se enganou? Irmãos, estamos dentro de um conflito. A cada passo que a gente dá contra a palavra de Deus, nós estamos do lado do inimigo. E como é que se chama o inimigo de Deus? Como é que se chama? Não tem nome não? Satanás. Que fique claro. Eu preguei aqui ontem que uma senhora chamada Ellen White, ela teve uma visão de 2 horas no funeral. E nessa visão, Deus mostrou para ela como era o grande conflito. E ela, quando saiu da visão, pegou o trem para voltar para casa. No trem tinha um passageiro invisível. Era Satanás. E ela começou a conversar com o marido o que tinha sonhado, o que tinha visto na visão. E de repente, antes de chegar em casa, ela teve uma paralisia, quase morre. Mas chegou em casa e insistentemente alguma coisa na mente dizia: escreva, escreva, escreva. E ela começou a escrever, mas ela estava tão fragilizada que escrevia 1 folha por dia e descansava 3. Depois da sua recuperação, Deus disse a ela: Satanás, o inimigo, ele, lógico, permitido por Deus, tentou eliminar ela. Ele literalmente, ele tentou matar ela. Por quê? Olha o desafio que eu fiz ontem aqui. Eu peguei o livro do Grande Conflito e mostrei. Procure na internet, em biblioteca, enciclopédia. Se você tem informações do Grande Conflito, antes desse livro, com os detalhes que tem aqui, eu desafio qualquer um. Não existe. Por quê? Porque foi Deus que revelou para ela o grande conflito, em detalhes, como está naquele livro, o grande conflito. Leia você que está nos assistindo, compre e confirme o que eu estou dizendo, e pesquise para ver se antes desse livro você encontra alguma informação tão detalhada quanto essa. Então, como é que eu não posso aceitar esse grande conflito? Se Deus permitiu que o nosso inimigo atingisse ela fisicamente, e eu e você? É um grande conflito, meu irmão. Quer você queira, quer você não queira. Quer você aceite, quer você não aceite. Se você aceitar, parabéns. Vai para o céu. Olha o que Deus disse a Abraão:
anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu vou assistir, eu pego agora a internet, que é uma faca de 2 gumes, faca de 3 gumes, força de expressão. Um é para o seu bem e 2 é contra. Quando você entra para pesquisar, tem um monte de tentação do seu lado. Tem futebol, tem mulher nua, tem roubo, tem assalto, tem como você fazer dinheiro, tem como você ir para a lua. É tentação. Aí você perde a perfeição quando você entra na internet onde não devia. Mas Deus disse a Abraão o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Esse faz parte do remanescente. Amém, meu irmão? Mas vamos continuar. Vamos continuar mostrando com a maior simplicidade possível. Eu acho que está bem claro, né? Não pode ser mais simples do que isso. Vamos lá. O próximo slide que a gente vai colocar aqui agora é outro fato sobre o remanescente. Vamos lá? Esse é o grande Abraão. Pode ter certeza, viu? Vou chegar no céu, vou dar um tremendo abraço nele. Amém? Pode ter certeza disso. Eu, pelo menos, almejo isso. Alimento isso dentro de mim. Irmão, tem uma coisa. Se você, dia a dia, não tentar alimentar isso dentro de você, pelo amor de Deus, mude seus conceitos. Alguma coisa está errado. Mas vamos lá. Estamos falando do remanescente. Alguém lembra dessa cena? Exatamente, meu irmão. Observe. Deus dando oportunidade sempre aos seus filhos. Mas o povo não quer saber do grande conflito. Aí quando Deus age, calma. Veja primeiro a sua situação. Deus é amor, mas também é justiça. Sodoma e Gomorra. Deus deu a tremenda oportunidade, porque o tempo que Ló esteve lá, deu um testemunho. Os anjos de Deus estiveram lá, eles quiseram matar. Então vamos lá, pensa comigo. A Bíblia diz lá em Judas que não só foi Sodoma e Gomorra, foi Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas e toda a planície. A gente chega à conclusão que foram 5 cidades e toda a planície. Então não foi pouca gente, meu irmão. Imagine, pronto, imagine aqui, seria uma espécie de Cachoeirinha, Lajedo, Cachoeirinha, São Bento, alguma coisa assim. 5 cidades, muita gente. Agora o incrível é que Deus teve que mandar um exército de anjos, porque era um exército de gente que ia ser salva. Foi assim? Olha, o fogo descendo sobre as cidades e suas planícies. Passa outro slide. Olha quantas pessoas se salvaram. Quantas? Ali tem 4. Hein? Não entendi. A outra é sal. Aí, valeu, meu irmão. A outra é sal. Existe uma unanimidade nos pregadores em dizer que a mulher de Ló virou-se para ver, não para ver o fogo da curiosidade, o fogo da destruição, a eliminação do pecado. Ela voltou porque ela tinha suas coisinhas lá guardadas. Ela tinha sua casinha, que eu conheço centenas de mulheres que dá a vida por uma casa arrumada. Conheço centenas de homens que dá a vida por um carro bonito. Ou seja, tem um grupo de gente que, é minha faculdade. Entendeu? Ou seja, coisas desse mundo que vão receber fogo, que são trocados pela vida eterna. Isso é que me assusta. E essas pessoas que fazem essa troca, talvez não tenham o conhecimento suficiente desse grande conflito, onde o povo de Deus está envolvido. Então, meu irmão, para mim, a igreja de Deus, em toda aquela região, quantas pessoas? 3 pessoas. Está chegando um momento que você vai dizer, Jair, eu estou me assustando com isso. Eu não quero que você se assuste. Eu quero que você preste atenção e mude de lado. Porque quem se assusta com isso é porque ainda está no lugar errado. E tem um detalhe. Não tem 3 lados.
por exemplo, o lado direito, o lado esquerdo e o meio. Em cima do muro é da oposição. Sabe por quê? Existe uma passagem lá em Apocalipse, na carta de Laodiceia, que é a nossa carta para a nossa época. Sabe o que Deus diz? Nem és quente, nem és frio. Tu és o quê? Morno, em cima do muro. E em cima do muro vai para onde? Para o inferno. Sabe por quê? Porque Deus disse: eu estou a ponto de vomitar-te. Quem tem interesse de ir para o céu, presta atenção. Bom, quem não tem interesse, daqui a uma hora, quando sair dessa pregação, que encontrar um videozinho interessante, já esqueci. Não deixa, meu irmão, que essa seja simplesmente mais uma pregação. Essa tem que ser a pregação. Você precisa despertar disso aí. Amém, igreja? Amém. Mas vamos continuar. Nós estamos falando sobre o remanescente. Coloque mais uma, meu irmão. Lembre-se aí de alguma coisa. Alguém lembra? José do Egito. Muito bem. Lembre-se um detalhe. José foi vendido pelos seus irmãos. Aí eu pergunto, isso agradou a Deus? Claro que não. José teve a felicidade de foi comprado Potifar. Isso é agrado de Deus? Claro que não. Mas até aí tudo bem. A mulher de Potifar tentou querer usar sexualmente José, formoso, bonito. Isso era do agrado de Deus? Claro que não. Coitado, terminou na prisão. Era do agrado de Deus? Não. Mas observa uma coisa. Isso serve para José, para mim e para você. Em muitas situações, Deus permite que coisas aconteçam para testar a nós. E José foi testado, força de expressão, nos 4 cantos. E foi fiel. Amém, minha irmã? E a recompensa? Deus fez dele aquele que precisava para evangelizar toda a área habitada, área civilizada daquela época. Então, José é um tremendo exemplo para mim e para você. Vamos ser fiel, mesmo que as coisas estejam difíceis, mas vamos ser fiel. Olha o exemplo aí. A Bíblia diz que José chegou a ser o quê? A segunda pessoa do faraó. José aceitou até seus irmãos que lhe jogaram, que lhe venderam. Ou seja, Deus pegou daquilo que o inimigo tentou traçar para José, uma desgraça, trouxe ele para aqui e fez dele um tremendo instrumento em suas mãos. Amém? Amém? E é isso que Deus quer fazer conosco. Não tem diferença. Eu te pergunto, a carne de José por acaso é diferente da minha? A mente de José é diferente da minha? Agora, a contrição de José é diferente da minha. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Eu tenho que lutar primeiro, eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que manter minha casa, e Deus. Eu venho lutando com Deus, e muito, e Deus sabe disso, mas eu tenho recebido a proteção dele, amém? Mas vamos seguir. Nós estamos falando de José. Me coloca aí, meu irmãozinho, a outra transparência, para sempre mostrar o pequeno povo de Deus dentro desse conflito. Aqui nós temos Moisés, ele está lá no cantinho dele, que por sinal, eu paro aqui para fazer uma referência. Esse filme aqui, O Grande Conflito, eu tenho ele. Foi passado agora, o Grande Conflito não, Os 10 Mandamentos, eu tenho ele. Foi passado agora na novela da Record, Os 10 Mandamentos. Se você pegar esse filme, alguém depois quiser, me peça que eu cedo. Se você pegar esse filme e assistir, e depois você assistir o da Record, é você comparar água com vinho. Mas tem uma coisa boa na Record.
eu coaduno com esse pensamento de Rodrigo Silva. Ele disse: estão me criticando porque eu estou fazendo parte do roteiro da novela. Mas, irmãos, centenas, milhares de pessoas estão descobrindo que existe uma Bíblia só por causa dessa novela. Olhe essa novela pelo lado positivo. Bom, se não agrada a você, desliga o canal, mas deixe pelo menos o povo despertar que existe uma Bíblia. E agora fica mais fácil de você evangelizar. Olha por esse lado, deixa de criticar. Muito bem, então vamos acelerar aqui. Então, toque esse vídeo aí, meu irmãozinho, para você ver a saída do povo de Deus. Aumenta o som, meu irmão. O povo de Deus estava no Egito. Deus agiu através de Moisés. E agora Moisés está tirando o povo do Egito. Aumenta o som. Eles são tantos. São tantos. Como acharei teu caminho nessa aridez, Senhor? Onde encontrarei água no deserto para essa multidão? Moisés, todo o povo já está reunido. Então vamos adiante para a montanha de Deus, para que Ele possa escrever seus mandamentos em nossas mentes e em nossos corações para sempre. Marcharemos, louvando o seu glorioso nome. Qual a ordem, Josué? Já está dada. Soem as trombetas. Ouve, ó Israel, recorda-te deste dia em que a mão poderosa do Senhor te arranca do cativeiro. Minha liteira pode levar. Está esgotado como a água. Minhas forças secaram na poeira da morte. Plantaremos a tua figueira na nova terra. Seus filhos comerão de seus frutos. Ouviste isso? Ouviste isso? Tens um novo filho robusto. Vinde, todos em fila!
E ele conduziu seu povo com júbilo e alegria. Tirou-os do Egito como a águia que leva os filhotes sob as asas. Ou seja, a Bíblia diz que foram 600 mil homens a pé, homens guerreiros. Fora mulher, criança, velhos e um misto de gente que saiu do Egito. Calcula-se mais de 2 milhões de pessoas. É gente? Você já sabe mais do que eu. Quantos chegaram lá? 2. Josué e Caleb. Não é para assustar, meu povo, é para alertar. 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas se dizendo de Deus. Observe que eu só estou falando do povo de Deus. Só 2 chegaram lá, o resto tudo pereceram. É claro que muitos morreram no deserto, salvos. Muitos, não é que todos morreram, muitos, Ellen White deixa claro isso, muitos morreram salvos, mas a maior maioria, a grande maioria, pereceram. Por quê? Deus disse a Abraão: ser fiel na minha presença. Mas vamos lá, me passe a outra aí, meu irmão. O justamento, olha, Josué e quem? Caleb, os que chegaram lá. Mas o tempo está avançado, toque a outra. Bom, o que nós temos aqui? Estão lembrado que depois que eles se apossaram da terra, de uma certa parte, Deus disse: olha, vai lá naquela terra, manda os espias. Quantos espias foram? 12 espias. Está aí, ó. Eles foram olhar a terra, acharam linda, mas qual foi o relatório que ele deu? Olha, não vamos lá não, lá só tem gigantes, contrário àquilo que Deus disse. Mas teve 2 que disse: não, Deus nos mandou e a gente vai. Josué, toca aí, meu irmão. Josué e Caleb. Vocês estão vendo quem são as pessoas fiéis? Mas vamos lá, o tempo está avançado. Toque mais próximo, meu irmão. A viúva de Sarepta, quase ninguém fala nisso. Na época de Acabe, o rei de Deus, o rei do povo de Deus, uma tremenda fome, que Elias disse que ia ter fome, muitas viúvas estavam lá. Mas você sabe para quantas viúvas Deus mandou Elias ir lá? Quantas? Uma viúva, a viúva de Sarepta. Ou seja, eu entendo que entre aquelas viúvas, que eram uma quantidade, apenas uma foi chamada por Deus. Toque a próxima, meu irmão. Elias do Monte Carmelo. Não preciso falar disso, todo crente sabe disso. O Acabe, aquele bonzinho, o que acontece? Ele simplesmente casou com uma mulher chamada Jezabel e encheu Israel de idolatria. Deus manda Elias, e Elias vai. Bom, Elias estava sozinho contra 450 sacerdotes de Baal, e houve todo aquele aparato. Mas antes disso eu queria chamar a atenção para uma coisa. Elias chamou o povo todinho e disse: eu e mais 7 mil ou 10 mil ou 20 mil pessoas estão do lado de Deus como sacerdote. Foi assim? Elias disse: só eu estou aqui representando Deus. Vocês estão observando que a quantidade do povo de Deus é pequena? Toque a próxima, meu irmão. Aqui, ó, Elias comandando tudo isso. Depois Elias mata esse sacerdote tudinho. Chama a próxima, meu irmão. Nabucodonosor teve um sonho e disse: eu quero todo mundo ajoelhado aqui na minha estátua. Mas Deus teve o seu povo ali dentro. Lembre-se, viu, que nesse tempo aqui o povo de Israel estava cativo. Tinha muito israelita ali dentro. Toca a próxima, meu irmão. Olha quantos tinha. Quantos? O quarto é Jesus. 3 foi quem estava representando Deus. E lembre-se, a Bíblia diz que foi em média 4.500 israelitas presos por Nabucodonosor. 3, eles estavam lá. 3 representou Deus. Chama o próximo, irmão. Aqui, Samaria, olha o tamanho. Samaria, Judéia, Pérea, Decápolis, Jerusalém. Toca a próxima. Quantos estavam
prontos para receber Jesus? 3. Eu não vi nenhum adventista ali, incrível, né? Também não vi nenhum assembleano, nenhum presbiteriano. 3 que não eram cristãos estavam preparados conforme as profecias. 3, meu irmão. Vocês estão percebendo o número do povo de Deus? Me toca o próximo, meu irmão. Novamente, Samaria, Beré, olha esse espaço todinho. Troca a próxima. Rapaz, eu acho que Jesus limitou demais. Uma quantidade de cidades dessa, de gente. Jesus só chamou 12. Ora, Jesus devia ter chamado pelo menos 120, que o evangelho era mais rápido. Mas foi quantos? E no meio deles ainda teve um que atrapalhou. Vocês estão vendo que é um remanescente que Satanás está atrás. Aquele que já é que o adventista, o assembleano, um presbiteriano, que vive uma vida dupla. Satanás não está atrás desse, não. Satanás está atrás dos fiéis em todas as igrejas. Lembre-se disso. Bota o próximo, meu irmão. Os 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Toca a próxima, meu irmão. 1. Quantas pessoas Deus não tem ajudado e protegido diariamente? Tu amanhece o dia como um animal, nem para conversar com Deus. Aí chega de noite cansado, dorme feito um animal, não para agradecer. Mas foi Deus que te protegeu ali. Tu não vais agradecer a Deus? Olha aí, ó. Olha o exemplo. 10 leprosos, 1 foi que voltou para agradecer. Toca próximo, meu irmão. Vamos chegar ao fim. Esse eu vou fazer questão de ler. Abra a sua Bíblia comigo. É o último texto que a gente vai ler. Vá para o livro de Apocalipse. Já estamos no fim. Apocalipse, capítulo 6. Essa eu vou acompanhar a leitura. Apocalipse, capítulo 6. E o verso 16. Vamos começar pelo verso 15. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. O 15 e o 16. A gente consegue colocar na tela? Já está na tela. Muito bem, garoto. Está eficiente. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Sabe o que é isso? Jesus está voltando. Amém. Quer você queira, quer não. Você pode ser ateu, hindu, xiita, alemão, não interessa. Jesus está voltando. Se você tiver a felicidade e a compreensão de aceitar, vai viver melhor. Possivelmente vai para o céu. Mas se você é um ateu, eu não acredito nisso. Problema seu, meu irmão. É problema seu com Deus. Agora que Ele está voltando, está. Isso é indiscutível. Isso faz parte do cristianismo, onde eu já estou percebendo que muitas igrejas, que essa pregação está sumindo do púlpito. Mas Jesus está voltando. E quando Ele voltar, eu vou ler o último texto bíblico. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 7. Veja o que está acontecendo aí. E o verso 4. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar um grupo de pessoas vivas. Sim ou não? Lógico. Ele vai encontrar um grupo de pessoas vivas. E esse grupo de pessoas vivas hoje se aproxima a 9 bilhões de pessoas. Lembre-se, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai encontrar em média 9 bilhões de pessoas vivas. Acompanhe a leitura de Apocalipse, capítulo 7, verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados,
que era de 144 de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem é o Israel hoje? São aqueles que procuram Jesus. O israelita hoje são aqueles fiéis a Jesus. Não importa a religião. Jesus deixou bem claro, livro de João 10,16. Eu tenho outras ovelhas em outros aprisco. Então vai se salvar gente de todas as igrejas. Amém, meu irmão? Agora, qual a igreja que vai se salvar mais pessoas? Anote numa canetinha, num pedacinho de papel, e quando chegar no céu você pergunta a Deus. Porque isso é uma resposta que não tem, isso é uma pergunta que não tem resposta. Qual a igreja vai se salvar mais pessoas? Quem é que pode responder isso? A não ser o próprio Deus. O que eu queria lhe dizer é que aquele que for fiel, preste atenção a esse detalhe, aquele que for fiel, eu vou dizer de novo, aquele que for fiel, você pode estar no espiritismo, aonde você estiver, Deus vai lhe dar luz suficiente para você encontrar o caminho certo, amém? Isso está na Bíblia, não estou inventando. Fala, meu irmão. Talvez você esteja aí me ouvindo, mas não ouviu o que o irmão Zé disse ali. Olha o que ele disse, é com essas palavras que eu vou terminar. Quem vai ser o remanescente? O remanescente está espalhado por todas as igrejas. Pode ser até você que é ateu. É só você escutar o que ele disse que você não escutou. É só você querer. A salvação é de graça, meu irmão. Mas é de graça para mim e você, porque custou o sangue de Jesus. Então não foi de graça, foi mais do que caro, porque custou uma vida de um Deus. Pense nisso. Jesus está voltando. Ele quer levar eu e você. Precisamos apenas escutar o que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Bom, meus queridos, essa foi a mensagem de hoje. A gente tentou trazer de uma linguagem mais simples possível o povo de Deus dentro desse conflito. Eu acho que conseguimos o objetivo, ou não? Muito bem. Bom, mas a gente teve que manusear a nossa Bíblia várias vezes, não foi? E só descobrimos isso porque estava onde? Vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino 162, que diz a Bíblia. Enquanto o hino se prepara, não esqueça, amanhã, a partir das 7 horas da noite, estaremos aqui para dar continuidade ao nosso programa, com o objetivo principal de mostrar o grande conflito. Vamos louvar. Diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel, eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, breve
de Jesus iremos ver ao vivo Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de lhe achar-vos justificados, ou meditar e responder. Quem diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, e a de Jesus iremos ver. A igreja diz amém? Oremos. Santíssimo Deus, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu Deus, porque nos concedesse esse local para que nós possamos chamar a tua santa casa de oração. Aqui, meu Deus, reunidos, nós elevamos ao céu nossas preces, nossos agradecimentos, nossos louvores, mas não só aqui, meu Deus. Sim, aqueles também que nos acompanharam, eles também fazem parte dessa família que quer ir para o céu. Por isso, meu Deus, nós pedimos uma bênção. Abençoe, não só esse grupo aqui presente, mas todos que participaram desse culto. Todos que se disponibilizaram, meu Deus, de aprender um pouco mais das tuas mensagens. E hoje, mais uma vez, a gente sentiu a presença do teu Santo Espírito. Mais uma vez, meu Deus, a tua mensagem foi explicada e entendida. É dessa forma que a gente compreende que teu Santo Espírito trabalha quando existe um fim proveitoso. E o fim proveitoso aqui, meu Deus, é que um grupo de pessoas agora está sabendo desse grande conflito. E o mundo inteiro precisa saber, meu Deus, que essa mensagem se espalhe para quanto mais longe possível. E que essa mensagem chegue no coração daqueles que são sinceros e precisam descobrir esse grande conflito. Porque eles precisam, meu Deus, tomar uma posição. E a posição correta, a posição certa é estar do teu lado. Sim, meu Deus. Estamos nos preparando para a sua breve volta. Queremos sim que o Senhor nos dê força, meu Deus. Ao sairmos daqui, nós temos na nossa consciência que precisamos nos santificar e andar perfeito na tua presença. Nos ajuda a isso, meu Deus, porque o compromisso com o mundo muitas vezes nos atrapalha. Mas estamos aqui proclamando ao mundo visível e principalmente invisível que o Deus do céu tem o seu povo aqui nessa terra. E estamos nos esforçando, meu Deus, para fazer parte desse teu lindo povo. Pedimos humildemente que os teus santos anjos, eles continuem a nos proteger. Todos aqueles, meu Deus, que te buscam. Nos leve de volta aos nossos lares. E assim, meu Deus, mais uma vez, nós continuamos a te agradecer. Sim, meu Deus, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Nós queremos despedir a igreja. Antes, porém, queremos dizer dos nossos sinceros agradecimentos a Dejaí Elias por estar partilhando conosco esta oportunidade, de nos informar a respeito deste grande conflito cósmico. E eu quero dizer que não se encerra esta noite. A partir de amanhã até o próximo domingo, no mesmo horário, nós queremos convidar os nossos telespectadores a continuar conosco e dizer aos amigos que nos assistem que este conflito cósmico é algo inegável, porque esses dois seres se confrontam. De um lado, o nosso Senhor Jesus Cristo,
ansioso por governar a vida dos seus filhos, a quem Ele criou. Do outro lado, nós temos um arqui-inimigo inegável, Satanás, cujo objetivo é exatamente separar a humanidade dos braços deste Redentor. E por esta razão, que Deus esteja com vocês nesta noite. E não se esqueçam, quero deixar como palavras finais para todos aqueles que nos assistem, de que o cenário onde se desenrola este conflito cósmico é aqui, na mente de cada um de vocês, na mente de cada um de nós, na mente de cada ser humano. Então, conscientes desta realidade, volva sua atenção para os céus e recorra ao nosso Deus, que poderá lhe ajudar. Amém? Que Deus nos acompanhe a todos nós, que amanhã à noite, pela sua graça, nós estaremos de volta, novamente buscando enriquecer o nosso conhecimento a respeito deste conflito cósmico. Amém.